Só no pagodinho. Domingão rolando, né, minha gente? Tá na hora da gente bater um papinho. Não me ajude a segurar. Essa barra quer gostar de você. Só um minutinho que a convidada já está entrando. Uma boa noite para todos e para todas que estão subindo, que vão assistir essa live no decorrer dessa próxima hora. Hoje vamos falar sobre como produzir conteúdo relevante para atingir o seu cliente nas redes sociais. O tema dessa semana são só as redes sociais, a gente está conversando sobre esse assunto. E a convidada de hoje é uma pessoa muito especial, muito querida, que eu tive o prazer de trabalhar com ela alguns bons anos atrás. E a gente tá aí nessa luta aí, produzindo conteúdo nas redes sociais, 2 jornalistas e as suas respectivas trajetórias profissionais. A gente vai bater um papo gostoso. Um abraço, Guilherme, saudade de você, tudo bem? Você da Tatá, um beijo pra vocês. Só no comecinho. Toda dengosa. Menina bonita, sabe que é gostosa. Com esse jeito faz o que quer de mim, domina o meu coração. Só um minutinho. Opa, nossa convidada chegou. Oi? Dig, Falar. dig. Marcinho, só você? Eu fico pensando na pessoa que vem atrás aqui, pensando que vai encontrar seriedade, enquanto a gente só no Raça Negra, 3 da tarde. Ô, gente, mas raça é universal, fala sério. Quem não gosta de raça negra? Família, é pra todo sempre, amém. Vamos tocar e vai tocar, sempre vai ser atual, sempre vai ser gostoso de dançar e de curtir. Pois é. Quem não gosta, bom sujeito não é. Não é mesmo não. Uma boa noite a todos e a todas que estão entrando nessa live agora, ou que vão assistir nas outras plataformas, nos outros espaços que a gente tem aqui nessa blogosfera. E hoje eu tenho o prazer de reencontrar, pena que virtualmente, ou que bom que a gente pode, né, ter essa plataforma também para fazer isso. Uma amiga das antigas que me inspira, já rasguei seda para ela hoje mais cedo, mas é uma pessoa que me inspira muito, em vários aspectos. E o amor pela comunicação é um deles. Catarina Lacerda, seja bem-vinda! Alegria, alegria. Obrigada, Marcinho, pelo convite. Que beleza, né? Que bom que a gente tem essa oportunidade mesmo, porque só assim para aquecer o coração, né? Tem que ser, tem que ser. E a gente tá vindo, o pessoal mandou já mensagem, começamos alegre, vamos ter muita alegria, o papo vai ser muito bom. Vamos falar sobre conteúdo. E eu acho, só para contextualizar para quem está me seguindo, quem não está aparecendo aí ou vai assistir em outro momento, eu comecei a fazer lives no começo da quarentena, sabe, Catarina? E com o objetivo único e exclusivamente de colocar a cabeça para funcionar e ser útil, produzir com um certo medinho de dar uma surtada no decorrer desse processo. E a coisa foi ganhando corpo, a galera foi gostando, o pessoal foi mandando mensagem, tá legal, vamos fazer, e aí agora... Estou dando uma envelopada, a gente chama isso, pelo menos é um dos apelidos que a gente dá, quando a gente está produzindo, dando uma cara para esse produto, para as pessoas entenderem perfeitamente, ou um pouquinho mais, ou um pouquinho melhor, o que a gente quer fazer. Então, essa semana, eu começo com essa nova leva, fazendo live toda sexta, sábado e domingo, sempre com um convidado, isso não vai mudar, é sempre alguém que eu conheço, um amigo, por isso live com amigos, por isso que eu não faço com pessoas que eu não conheço, ou que eu não tenho uma relação.
Não esse formato, a gente está pensando em um outro formato para convidados, pessoas que eu não tenho tanta relação, mas para ter esse caráter de bate-papo mesmo, de amizade, de trocar figurinha. E hoje, para encerrar a semana das redes sociais, a musa do marketing de conteúdo mineiro, meus amores, essa mulher que está aí, ó, mergulhou no marketing de conteúdo de cabeça e falou, vou nele, esse babado aí vai me envolver. Mas chega a ser um vício mesmo, né? Quando a gente conhece e percebe o tamanho do mundo que se abre, de oportunidades, de possibilidades, a gente fica realmente impressionado, né? E como vai ser, é um caminho sem volta, né? A gente não consegue imaginar como seria a vida sem isso, né? Parece que Não, sempre foi assim. parece que a gente faz isso há muito tempo, né? É, Parece que faz. De é certa sim. forma a gente faz isso tem muito tempo, mas a coisa foi ganhando uma outra proporção, um outro tamanho, uma outra relevância nesse mundo todo. E, enfim, a pandemia só veio colocar É. mais luz sobre o marketing digital, o marketing de influência, o marketing de conteúdo, né? Foi jogar mais ainda responsabilidade nas costas dessas ferramentas e é um pouquinho disso que a gente vai falar. Mas eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, Cata, falasse um pouquinho, né? Você, né, é jornalista por formação acadêmica, tradicional, formal, mas há algum tempo você decidiu alçar voos novos e um pouquinho mais ousados. E eu queria que você contasse um pouquinho a história da Campo A. E na sequência, a gente já começar a falar um pouquinho sobre conteúdo, mas do ponto de vista do planejamento. Ótimo. Então, sou jornalista por formação, me formei em 2003, numa época em que a internet não era nada do que é hoje, né? E a gente lá na faculdade com um modelo muito antiquado de se fazer comunicação, e tudo mudou ao longo do tempo, né? Passei por rádio, por jornal, por TV, assessoria de imprensa, que é de onde nós nos conhecemos, né? E na parte de assessoria de imprensa, lidando com imagem institucional, com gestão de crise, aquela coisa toda, até que eu me vi assim, bem inserida no digital, aquele que era um mero desconhecido lá na época da faculdade, e pensei, poxa, se a gente tem condição de fazer isso para grandes marcas, grandes empresas, por que não para as pequenas? E foi pensando em democratizar esse acesso e trazer esse universo da comunicação do digital ao alcance dos pequenos também profissionais liberais e pequenas empresas, que nós fundamos a Compoá. Hoje é uma empresa de consultoria de comunicação e marketing de conteúdo, é o que a gente mais gosta de fazer, além de posicionamento e estratégia para os clientes, né, produzir conteúdo, porque aí sim o jornalismo é muito útil, né? As bases de apuração, investigação e... Não deu um alívio quando a gente se encontrou? Quando você encontrou com Oxe, Deus, você falou assim, gente, é aqui, ó, eu posso deixar com esse povo aqui, eu também tive a mesma relação, a mesma impressão. Falei, cara, eu não vou precisar colocar tudo que a gente aguçou nos anos de repórter, de apurador, produtor, assessor, porque a gente é jornalista, não importa onde, que lado você esteja. Falei, agora é aqui que eu vou conseguir colocar essas paradas todas, e é mais ou menos isso, né? E é muito legal quando a gente tem uma formação que é do texto, né? Como o jornalismo, é que a gente tem um olhar e a gente tem um rigor com a informação, um cuidado, né? E em tempos de fake news, isso é muito útil, né? A gente poder pensar nas bases do jornalismo mesmo, como produzir uma informação relevante, e isso voltado para o pequeno. Porque a rede social democratiza o acesso, todo mundo pode. A gente disputa lugar aí com grandes marcas. E que conteúdo a gente está entregando? Né? O que de fato a gente está produzindo? A gente está saturando esse mercado ou a gente está colocando informações relevantes aí? Né? Então, é um pouco da nossa conversa de hoje, né? Exatamente. E a gente já começar exatamente isso que você falou, perfeitamente, eu queria já te perguntar, quando a gente começou a falar com a pauta, porque a gente, né, a gente faz a live, tem essa coisa do desconectado, do desplugado, mas tem uma pré-produção. Tudo que a gente faz em termos de conteúdo, aí vamos recortar para a rede social, mas isso vale para qualquer plataforma, exige um pré, né, uma pré-produção, um preparo anterior à execução em si. É fundamental. E quando a gente vê as pessoas iniciando qualquer projeto, qualquer iniciativa, ação em rede social sem pensar antes, sem planejar antes,
o coração da gente até fica pequenininho, né, Cata? A gente fica até um pouco assim, ai meu pai, vamos lá. Mas é É. exatamente isso que eu quero falar com você, eu quero te perguntar. A importância de se planejar. E o que que é um planejamento para a rede social? Para deixar bem claro para Olha, vocês entenderem. aqui na nossa agência, na Compoá, a gente começa, obviamente, do começo, né, que é essa fase de planejamento, justamente para entender o porquê das coisas. É claro que todas as empresas têm que estar no digital, têm que estar na internet? Sim, porque é onde as pessoas estão, é onde os clientes estão. Logo, é onde as marcas também devem estar. Mas a gente precisa lembrar que a rede é social, ela é feita por pessoas, ela é de pessoa para pessoa. Então, se o cliente não der conta de humanizar a marca dele, de transformar aquela instituição, aquela entidade, numa pessoa personificada mesmo, assim, para dar forma de gente para aquele conteúdo, não vai ter alcance, não vai ter sucesso, e aí vai ficar se lamentando lá o que é que eu fiz errado. Quando as pessoas chegam procurando assim, eu quero profissionalizar aqui a gestão das minhas redes, as pessoas tendem a achar que é começar a produzir simplesmente. Mas esse planejamento que você está dizendo é fundamental, porque é ele que te mostra o norte. Quem é a sua persona? Qual é a dor que o seu negócio, o seu produto, o seu serviço atende? Acalma o cliente de que maneira? É pensando nisso que você vai fazer um planejamento de conteúdo. Então, antes da gente começar, a gente tem que entender exatamente, profundamente do negócio e, principalmente, a persona, quem ela é, o que ela gosta, de que maneira o nosso produto se comunica, se conecta na vida, na jornada dela, para a partir dali falar de fato o que ela quer ouvir, com o seu tom de voz, né, o tom de voz adequado da sua empresa, voltado para aquela pessoa em especial, né? E aí sim começar a colocar a mão na massa. Quem começa do final, fala assim, eu estou fazendo 5 posts por semana, eu estou nos stories todo dia, mas nada acontece. Porque não é uma fórmula, né? Não adianta você ir do final e achar que é simplesmente fazendo aquilo que as coisas vão acontecer. Não é mágica, né? A gente precisa realmente desse planejamento, de uma estratégia de comunicação e as redes sociais são somente o canal para isso, né? O resto está justamente na estratégia. As coisas estão muito interligadas. Você vai conseguir reproduzir nas redes sociais da sua marca aquilo que as outras coisas, as outras ferramentas de comunicação já vinham sendo feitas ou sendo realizadas e como a sua marca já vem instituída. Se você começa do zero, está começando um negócio do zero, né? E aí você não tem esse background, né? Você não tem esse histórico a seu favor, aí ainda se faz mais ainda necessário uma estratégia, porque para você exatamente saber para que lado que você vai, já que você não tem um histórico. Ou seja, você já tinha uma linguagem que você pode reproduzi-la, ou modificá-la, ou adaptá-la para as redes sociais quando você já está há algum tempo. Quando você está começando, você precisa pensar nisso. E aí, quando as pessoas, a gente fala de persona, é importante também, né, Catarina, a gente explicar que persona não é público, no alvo público esse que a gente... Há uma diferença gritante. E a principal diferença para você, qual que é, de uma coisa para outra? Olha, público. Vamos fazer aqui uma analogia. Público é uma bacia enorme de feijão, de gente, de coisas lá dentro. A persona é o grãozinho de feijão que você tira lá de dentro e fala assim, nossa, é esse aqui. Né? Então, o público é muito abrangente. Público é faixa etária, gênero, classe social, comportamento. Persona tem nome e sobrenome. Ela é um perfil fictício, né, baseado aí no comportamento dos seus clientes atuais ou daqueles que serão seus clientes. É uma pesquisa comparativa de comportamentos até que você possa, com base nas semelhanças, modelar o perfil do seu cliente ideal. Porque quem fala para todo mundo, Marcinho, não fala para ninguém. Essa é a grande verdade. Verdade. Então, é muito diferente você falar assim, meu público é feminino, eu tenho uma loja de moda íntima para mulheres. Então, são mulheres de 20 a 30 anos, da classe AB, e é muito diferente de você falar assim, a minha persona é a Maria Fernanda, que tem 27 anos, que é holística,
sabe? Que é, ou Não come quando a carne, gente começa, tem uma ideologia, porque ela faz isso, ela sai todo final de semana, ela gosta de tais e tais bandas, cores, né, comidas, hobbies. É você foi o que você falou no começo, humanizar esse perfil. É dar cara, dar gosto, dar tempero, dar opinião, né? porque se você cai no erro de tratar a persona como público, talvez a sua loja de moda íntima pode atingir um público que não é usuário do produto que você oferece. E aí você fez um esforço enorme, você perdeu tempo, dinheiro, energia, atingiu a pessoa num momento que não era o mais adequado para ela e pode gerar uma crise, inclusive. Exato. Eu tenho um cliente aqui, por exemplo, que é um pediatra, que tem uma visão de mundo muito diferente. Ele é pouquíssimo intervencionista. Eu não posso correr o risco da mensagem dele cair na mão ou na rede social de pais hipocondríacos. Entende? De pais que são a favor de uma medicina intervencionista. E existem médicos também assim, e as pessoas têm que se conectar com os prestadores de serviços com os quais se afinizam. Né? O dele, a gente precisa buscar pais e mães que tenham um comportamento parecido com o dele, o olhar dele. E como que a gente faz isso? Produzindo conteúdo assertivo, assim, olha, feitinho, sob medida, para aquela pessoa e não para aquele público. Planejado, estudado, experimentado, conversado, né? Desenhado. E aí uma coisa que é muito, quando a gente conversa, não sei se você já teve experiências assim, mas assim, quando você fala de persona com o seu cliente, com o seu assessorado, aí você fala e a pessoa vira para você, mas como que eu vou saber esses gostos do meu cliente? Perguntando. Simplesmente. Ótimo. Perguntando. Escolhe um cliente que é aquele seu cliente que tem mais intimidade, tem uma facilidade, que todo mundo tem, né? Aquele que você tem mais afinidade, mais proximidade. Troca um papo, chama para tomar um café. Esses tempos agora de distanciamento, faz uma call com a pessoa, troca uma ideia com ela, pergunta o que ela gosta de ver, o que ela gosta de ouvir, quais são as opiniões dela, troca uma ideia, sai da sua caixa, não é só o pensamento, é você todo, é você o pacote completo, sair da caixa. É pensar, e é uma ferramenta ótima, gratuita, que você vai ali, vai se aproximar, você vai entender, e vai te ajudar muito nessa construção assertiva do conteúdo que você vai desenhar, porque você vai ter ouvido da pessoa, que é a pessoa que você quer atingir, né? E aí, é tanto melhor quanto mais você sai desse mundinho que você está colocando aí. Um cliente foi ótimo, resultado, mas eu ainda não estou tão seguro. Vai para o segundo, vai para o terceiro, vai... A gente aqui faz entrevistas permanentemente para ajustar as pessoas, porque elas vão mudando. Sim. O comportamento de consumo é muito... A gente está numa velocidade de transição, de transformação, que não tem certeza nenhuma nunca, nada. A gente precisa sempre desconfiar, voltar e olhar. Olha, você pega aí todas as personas que você possa imaginar, dos clientes que a gente tem, eram 3 meses atrás. Hoje elas são completamente diferentes. E aí o que acontece? E é resultado, inclusive, da ação da rede. Porque a sua rede chama uma audiência. Primeira coisa, rede social é relacionamento. Mantra, bota na sua cabeça. Pelo amor de Deus, se você está ouvindo essa live em algum momento da sua vida, rede social é relacionamento. É muito mais relacionar do que vender. Primeira coisa. Aí, quando você está se relacionando, você vai chamando a atenção, você vai atraindo mais audiência, você vai trazendo mais pessoas, aí você vai alterando essa persona, você vai agregando outros gostos e outras informações que vão te ajudar numa outra coisa que eu acho que a gente pode falar também ainda nesse campo do planejamento, que é a importância da editoria. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Porque as pessoas têm aquela máxima do 80-20, né, que também você pode reforçar pra gente, a gente vem falando disso há algum tempo. Mas também tem a questão de saber diversificar o seu conteúdo, não é isso, Catarina? E aí, fazer editoria é bom? Fazer editoria é a salvação. Na verdade, é o único jeito. Porque quem trabalha com digital ou os empresários que têm que fazer a gestão da própria rede, da rede do negócio, não existe uma pessoa que não tenha passado pela angústia do post em branco. De amanhecer e falar assim, o que eu posto hoje? Gente, isso aí é o maior engolidor de criatividade que pode ter, porque a gente, olha, principalmente quem é pequeno empreendedor, que faz tudo sozinho,
que tem um monte de demanda esperando por ele. Se ele ainda tiver que pensar no digital e pensar todos os dias o que é que eu vou postar hoje, é inviável, não funciona, não tem jeito. Não foi. A editoria... Tem dia que você não tá bom também não, parceiro. Tem dia que você não dá conta. Tem dia que você tá... A criatividade foi embora. E aí você fica como? Você tem que... Tem dia que não tem jeito mesmo. Hudson, olha quem tá mandando um beijo pra gente, Catarina. É das antigas também esse aí, ó. Hudson Fidelis. Ah, sim, o Hudson. Que ótimo. Tanta gente querida aí, né? Daqui a pouco o povo aparece também. Me fala aqui. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Deu uma falhinha, mas voltou já, normal. De novo. Travou de novo. Acontece, viu, pessoas? A gente vive num momento que todo mundo tá na internet, a conexão cai. Não sei se é a minha, não sei se é a dela. Vamos aguardar, vamos aguardar. Catarina. Deu um problema. Vamos tentar de novo, tá? De novo. É aquela conexão que a gente sabe. Lohane, um beijo, lindeza. Tem muita gente fazendo live agora. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Voltei. Voltou. É porque eu tô olhando aqui que tem muita gente fazendo live esse horário, minha filha. Começa as lives, cai a conexão. Não tá dando conta da conexão, né, amor? É um negócio meio... Enfim. Mas aqui, vamos traduzir, voltar na questão da editoria pra gente seguir com a nossa conversa. Editoria, como você preparar o seu conteúdo em temas, em assuntos, ou abordagens, ou olhares, do jeito que você quiser. Você separa e aí você consegue distribuir vários assuntos. Então, por exemplo, se você faz, do exemplo do médico, o cliente da Catarina, ela pode falar um pouquinho sobre exemplos hipotéticos, né? Falar um pouquinho sobre o reforço da alimentação, bem, lifestyle, pode falar sobre dicas, pode falar sobre... Enfim, você consegue reforçar essa imagem e sempre com conteúdos diferentes, mas com uma linha editorial única, não é isso, Catarina? Ou eu falei muito... É isso mesmo, é exatamente isso. Eu faço uma analogia da editoria com o próprio jornal. Quando você pega um jornal de banco, impresso, a gente tem ali vários cadernos. A gente tem o feminino, a gente tem política, tem economia, tem cidades, tem cultura. E tudo aquilo ali é informação que interessa àquele determinado público. Só que com vários assuntos diferentes, e você vai categorizando seu conteúdo, né? Então, para a gente ter fôlego, para não ficar naquela angústia do post em branco, a gente precisa dessas editorias para ir alternando o conteúdo, para não se saturar e para cobrir a persona com conteúdo que é relevante para ela, né? Então, nós estamos dando o exemplo aqui do médico, do pediatra. A dose de saúde propriamente dita, né? Que é dicas de como cuidar de criança pequena em casa, enfim. Outra editoria pode ser cultura para as crianças, né? Outra editoria pode ser relacionamento com a família, avós, tios. E aí você vai derivando o conteúdo a partir daquilo que a sua persona gostaria de ouvir de você, né? Assim. E uma coisa importante, Márcia, eu acho que vale a pena frisar. Rede social da empresa não é sobre a empresa, é sobre o cliente dela. Exato. Né? A gente não pode produzir achando que está todo mundo lá querendo saber o que eu estou fazendo hoje. Não, meu bem. Repete essa frase que eu vou até anotar. Rede social não é sobre a sua empresa, é sobre o seu cliente. E muita gente acha que o gosto pessoal dela, do cliente, da pessoa que tem uma marca, né? Tipo, eu gosto assim. Eu ouço muito isso. Eu gosto assim, eu me identifico assim. E às vezes a pessoa até fala, não, porque o meu público gosta assim, o meu público se identifica dessa forma, mas na verdade é ela. Ela está usando esse argumento
porque ela sabe que ela não pode usar, né, como profissional, mas ela é ela. Você vê que é o gosto dela, é a opinião dela. E aí, quando você fala que a rede social não é da empresa, e sim do cliente dela, é exatamente isso. Porque as redes sociais corporativas, ao longo dos últimos 10, 15 anos, que elas foram ganhando mais proporção, porque primeiro as redes sociais eram uma coisa muito pessoa, CPF, né? Eu tinha o meu perfil no Orkut, você tinha um perfil no Orkut, a gente conversava, não tinha muita pretensão em parecer ser nada do que simplesmente a gente. Isso foi mudando, né? A gente foi se relacionando, o brasileiro gosta de se relacionar, gosta dessas coisas, e a gente foi dando uma outra, e as corporativas foram entrando nesse processo e foram pegando carona nesse boom das redes sociais no final, na década das... Olha, gente, tô velho, né, menina? 2 décadas passadas. 2000 e pouquinho, 2005, por aí. Então, elas agora precisam ter um posicionamento, entender como que elas estão nas redes sociais, como que elas estão na internet, através das redes sociais, com um olhar que é esse olhar pro cliente dela. Se a gente fala que a rede social é relacionamento, o relacionamento ele não é de mim comigo mesmo, é eu com você, você comigo, eu com o outro, eu com a comunidade, com as pautas que estão em alta na sociedade. É importante a gente dizer isso, porque as pessoas falam assim, mas eu não tenho que me engajar com a questão da causa feminista. Sim, a sociedade está se engajando, é um ponto que a gente tem que olhar isso o tempo todo. Então, post que reforce o machismo, ou que não, ou que no Dia das Mulheres reforce uma imagem que não é a imagem que as mulheres hoje gostariam, principalmente quem tem público feminino. É muito isso, né? Acha que é só botar... Ontem a Luciana, que participou, deu um exemplo do Dia das Mães, que ela agregou um valor no post do Dia das Mães para ele ficar temporal, ele virar um conteúdo de fato, e não ser aquela coisa de calendário, de data, etc. E é uma coisa que a gente tem... Então, assim, as empresas estão nesse processo todo, se descobrindo e se redescobrindo, e isso de enxergar aquele espaço para relacionar e dialogar com o público é o primeiro passo para ela não errar. E quando você é pequeno e quando você é ainda está começando, está em busca de seguidores, você tem que tomar muito cuidado com as métricas de vaidade e de achar que é só atrair seguidor, né? Que aí eu estou bem na fita. Eu queria que você comentasse um pouquinho disso, amiga. Desse cuidado, sabe? Quantidade nunca vai representar qualidade, né? Isso vale para tudo. É uma máxima que eu desconheço a situação em que ela fale, né? Quantidade não significa qualidade. E rede social, gente, é muito sintomático. Quando a gente pega contas enormes, e aí quando você vai lá e vê que é só mais do mesmo e que não tem engajamento nenhum, aí você já desconfia de cara, fala assim, nossa, isso aqui é frio, é vazio, é automatizado de uma tal maneira que não representa nada e nem ninguém. E é o erro que as empresas não podem cometer. Eu tenho insistido isso muito com os meus clientes há 4 anos, que é desde quando a gente abriu a agência. Fica todo mundo naquela ilusão, naquela expectativa de ter milhares de seguidores, enfim. Se ele tivesse milhares de clientes, ele não conseguiria trabalhar, ele deixaria de ser pequeno. Então, às vezes, é melhor ter uma rede pequena de todos os clientes dele, com todos os clientes e os futuros clientes reais, do que ele imaginar alcançar aí o mundo, abraçar o mundo com os próprios braços, que são minúsculos. Né? Então, essa paranoia e quero número, não significa nada, principalmente se você não é capaz de oferecer um conteúdo relevante, que é o tema da nossa conversa de hoje. Gente, isso muda tudo. Rede social é como se fosse uma mesa de bar. A gente senta no bar para conversar. Quando você fala de relacionamento, é isso. Ninguém senta na mesa do bar para dar palestra. Não. A gente quer ouvir, a gente quer se divertir, a gente quer ver o que o outro... do que você de fato é. É uma coisa que, né, você sentar numa mesa, você querer ser uma coisa que você não é, também é uma coisa que também já causa uma certa repulsa, né, de quem está na mesa com você. Você tem que ser quem você é. Se a sua empresa vai puxar uma cadeira, pedir licença e sentar na mesa dos clientes, ela tem que se comportar como eles.
Isso é humanizar a marca de verdade. E é muitas vezes ouvindo essa conversa que a gente teve aí de persona, a gente pode fazer laboratório de persona também na rede social. Sim. Né? Escute o que é o seu cliente, siga ele, veja o que ele curte, o que ele posta, o que ele fala, as marcas que ele interage. Vai atrás dele, observa o comportamento daquela sua persona e traz isso para a sua prática. A tendência de você atingir mais pessoas com aquele perfil vai só aumentando. Né? Na rede do bar é a mesma coisa, na mesa do bar é a mesma coisa. Quando a gente senta na mesa, a gente ouve quem está do lado, a gente intervém na hora que deve, ou a gente propõe uma conversa que tem a ver com o momento, né? Assim, a analogia que eu acho que é melhor para a rede social é a mesa de bar, né? E aí muda muito quando uma empresa... Você está lá no bar com seus amigos, aí vem alguém e joga uma propaganda em cima da sua mesa. Sim. Um panfleto qualquer, joga lá e vai embora. Você pega o panfleto, primeiro reclama que é mais um papel na sua mesa, amassa e põe no lixo, joga fora, no máximo na reciclagem. Né? Se a pessoa, se a empresa... Hã? Na melhor das hipóteses, a pessoa joga isso no papel. Normalmente você está, enfim. Abafa. Mas a gente, assim, se essa empresa tem uma conduta diferente, se ela participa da conversa, se ela interage com o público da maneira adequada, ela entra na memória, ela ganha permissão para fazer parte do relacionamento, da rede de relacionamentos daquela pessoa. E aí muda tudo, né? Aí você consegue, de fato, estabelecer uma conexão que garanta que a sua audiência, de fato, se interesse em você. E aí não é falando de você, é falando dela, é falando sobre o que ela precisa ouvir em relação àquilo que você tem para oferecer. Né? Assim, de que maneira o seu serviço, o seu produto atende a uma demanda dela. E ali você vai concentrar sua atenção nas editorias que você estabeleceu anteriormente naquele planejamento. Tudo vai se encaixando, né? Quando a gente entende a lógica, o funcionamento todo, tudo fica no seu lugar. Tudo faz sentido, você consegue perfeitamente. Aproveitando essa questão que a gente está falando aí de como se apresentar e o que apresentar, a Conservas Frederico, da Merlin, que é uma amigona minha, inclusive, porque ela está perguntando por que o cliente, o seguidor, tem a curiosidade de saber quem está atrás da marca. Eu percebo isso. O que podemos falar sobre isso? Gostaria de saber a sua opinião. Então, por exemplo, no caso dela, ela faz conservas deliciosas, inclusive, já te indico. Muito bom saber. E ela é a empresa, ela faz a produção, né? Ela tá nesse trampo, nessa batalha. E essa curiosidade das pessoas de saber quem está por trás da marca. Tem algum problema com relação a isso? De mostrar? Olha, eu acho que isso confirma o que a gente tem dito até aqui, que a rede é da empresa, mas ela fala sobre pessoas. A rede é de pessoas. Então, todas as marcas são, sobretudo, formadas por quem está lá dentro. Por quem teve o sonho dela em algum momento, por quem faz aquilo acontecer todos os dias. A curiosidade das pessoas é legítima por isso, porque a gente está numa rede social. A gente precisa de pedaços de pessoas, de gente, de vida real, né? E é por isso que se tem tanta curiosidade sobre quem está lá por trás. Verdade. Precisa mostrar? Se você se sente à vontade, mostre. Isso vai gerar mais conexão, vai gerar mais empatia com as pessoas, identificação. Se for possível, mostre sim. Mostre seus valores, seus princípios. Você disse muito bem aí sobre as bandeiras que a gente precisa assumir ou seria desejável que as marcas assumissem. É importante estar conectado com aquilo que a sua persona, de fato, milita. O que é importante para ela? Precisa ser para você também. Exato. Mas ser de verdade, não pode ser só na teoria. Né? Não pode ser só porque é bonito que está na moda. Ou você não milita, mas você sabe que em determinados assuntos você tem que ter uma postura e um cuidado redobrado. Então, por exemplo, as marcas antigamente nos anos 90, a gente começou com raça negra aqui, lembrando nos anos 90, mas as marcas de cerveja, por exemplo, expunham o corpo da mulher para vender a cerveja. Era uma prática, era de praxe comercial de cerveja ter mulher seminua. Hoje, não pode, não rola. Não cabe mais. Não cabe mais, não vai ser aceito. Se colocar, vai tomar uma porrada. Ninguém vai chegar e vai ter muito hater falando, porque o mundo está mudando. Estamos em
um crescimento exponencial, a mudança está exponencial, assim, a gente está vivendo nos últimos 15 anos o que não se viveu nos últimos 300, 400 anos. E é uma coisa que a gente tem que ver, e a gente está mudando, e o consumidor também mudando. O consumidor 5.0, tema da nossa palestra, da nossa live com o Magno na sexta-feira. O consumidor está mais consciente. Se ele não toda a sociedade, a passos largos, esse novo consumidor tem crescido e tem ganhado voz. Né? Ele tem ganhado cada vez mais voz. Que a gente tem que estar atento a esse tipo de coisa. Mas a gente está falando de conteúdo relevante, eu acho que a gente precisa agora dar uma esmiuçada em que é conteúdo relevante, Catarina. O que, afinal de contas, é conteúdo relevante? E eu vou jogar já uma provocação. Tem muita gente que acha que conteúdo relevante é envelope, sabe? Envelopamento, é entregar. Não. Tem muito conteúdo aí, bem simples, feito num celular bem mequetrefe, com uma luz horrorosa, com um áudio horroroso, e que engaja horrores. A gente tem um exemplo aqui em Betim, recente, de alguns anos atrás, do X-Cristão. Você lembra desse meme? Do X-Cristão, que era um sandubão de 1 quilo? Que era um negócio que eu já comi. Eu fiquei 2 dias pra comer sanduíche. É desse tamanho. Juro por Deus. Ele é aqui próximo de casa, no Alterosa, na Barra Alterosa. E ele viralizou. O sanduíche viralizou. E com um envelopamento, que se a gente falar aqui sem fazer juízo de valor nenhum, não estou criticando, né? A gente faz o melhor que a gente pode fazer, mas não tinha aquele cuidado, aquele refino, aquele requinte, que, por exemplo, um Burger King, ou uma marca mais, né, um Madeiro da vida tem. E vendeu horrores, viralizou horrores. Foi matéria em vários jornais, várias revistas, caiu na boca do povo. Tinha fila na época para comprar o danado do sanduíche, que o sanduíche 1 quilo se eu não me engano é isso mesmo. Então, eu estou trazendo esse exemplo recente, minha audiência é muito aqui da região, para lembrar que às vezes não necessariamente é o envelope. Agora, o que é um conteúdo relevante de fato? O Pedro Sobral é até uma pessoa que eu indico aí, quem gosta de marketing, quem se interessa por tráfego principalmente, tem que seguir essa pessoa, ele é realmente muito... Pedro Sobral? Ele tem muito conhecimento, ele é super jovem e é responsável pelas grandes contas dos grandes nomes do marketing digital hoje, na parte de tráfego, de anúncio. Uhum. E, para mim, não tem definição melhor que a dele para conteúdo relevante. E ele diz o seguinte: conteúdo relevante é aquilo que te dá frio na barriga de compartilhar. Frio na barriga? O que isso significa? Ele é tão bom, ele é tão bem construído, que você podia ganhar dinheiro com ele, mas você está dando de graça. Entendi. Entendi essa sensação. Esse é o conteúdo relevante. Te fala assim, puxa vida, eu vou dar isso aqui mesmo para o meu cliente, eu podia ganhar dinheiro, eu podia estar vendendo isso. Mas não, você dá porque você confia na reciprocidade. E a gente tem que entender também que a coisa do você entregar, não é porque você é bonzinho, maravilhoso, uma alma, olha, que coisinha mais linda, tá? Não. Porque volta. Exato, você precisa jogar a isca para você atrair o seu peixe, para você atrair o seu cliente, o cliente que você quer atrair. A Mary fala, meu Deus, já me deu um frio, sou eu. Exato, é exatamente isso. A gente tem que ter essa vontade de ir cada vez mais se preocupar com isso. E aí, conteúdo relevante também, a gente pode resumir, que é um conteúdo que vai resolver a dor do seu cliente, né? Alguma dorzinha da pequenininha, a maior, mas ele vai fazer alguma coisa, ele vai agregar valor, ele vai trazer um compartilhamento de alguma coisa, de algum insight, de alguma coisa importante para ele, né? E as pessoas acham que dar de graça o seu conteúdo, aquilo que você parte do seu produto, né? Quando você oferece, por exemplo, aí o sanduíche, que você está dando exemplo aí. Por que ele não pode fazer um conteúdo de molho, ensinando a fazer um molho em casa? Ah, mas as pessoas vão deixar de comprar o sanduíche? Muito pelo contrário, elas vão se tornar mais fiéis, porque elas não vão fazer o molho em casa todo dia. Tem outro exemplo para contar. Não sei se ela está aqui. Vou até olhar se eu consigo ver se ela está. A Gabi, ela está aqui. Gabi, depois você manifesta aí. O pai dela, ele por hobby, ele gosta de fazer, ele cozinha, ele é chefe de cozinha. E ele tem uma predileção, ele gosta das redes e tal. Aí teve um dia que ele fez uma live ensinando a fazer sanduíche, hambúrguer.
E aí ele fez, se eu não me engano, 30, a Gabi vai subir, vai falar o número, sabe? Mas ele fez um número X, deixou lá preparadinho, fez a live ensinando. Quando ele terminou a live, ele já tinha vendido todos os sanduíches. Porque ele estava ensinando, e era um negócio muito bacana, porque era o prazer dele, né? Era o produto que ele está servindo, ele estava ensinando na live. E essas lives, inclusive, tem muita live que é de bate-papo, de coisa mais trivial, mas tem muita gente entregando valor mesmo, entregando, reforçando um conteúdo. Eu tô tentando fazer isso, inclusive, quando eu mudo o formato da minha live, desenho ela por temas, eu faço com que ela tenha um formato e eu tô passando uma mensagem, ó, gente, minha parada é essa aqui, ó, tô indo para esse lado aqui, vem comigo, né, que é o funil, enfim, a gente depois pode falar um pouquinho sobre isso. Mas conteúdo relevante é isso, né, amiga? É resolver a dor de alguém, né? E aí, assim, quando eu falo que a gente precisa confiar que volta, é porque é um gatilho, sabe? A reciprocidade é um gatilho importante. Quando a gente dá um pouco de si, né? Quando a gente é capaz de oferecer um pouco daquilo que a gente faz de melhor, e que você tem um público atento te ouvindo, ele de fato retribui de várias maneiras, e todas elas são importantes para o seu processo. Todas elas são importantes e devem ser consideradas. Porque rede social não é para vender. A venda é consequência. Sim. É se A relacionar. venda é consequência. Você tá ali para se relacionar, não tem jeito, não vai mudar. Eu vou falar uma outra coisa, vamos comentar um assunto aqui. E quando a gente está falando de conteúdo, a gente também tem que ter repertório, né? Também não dá para falar de conteúdo se você não tem repertório, se você não pesquisa, se não corre atrás. Existe uma expressão, né, que a gente fala que tem os olhos são nosso input e a boca é nosso output, né? Output. Não sei, meu inglês não é muito bom, então se minha pronúncia não estiver boa, vocês me perdoem, tá bom? Mas basicamente os seus olhos captam as informações, os insights, para que a sua boca possa falar ou pronunciar. Então, trazendo isso para dentro das redes sociais, o que você está navegando, os perfis que você está seguindo, as pessoas que você acompanha, os influenciadores digitais, não importa se são grandes, são médios, são os pequenos. Eu faço aqui, inclusive, um reforço para os pequenos, os influenciadores, os micro-influenciadores, os locais, porque eles dialogam muito diretamente com o público-alvo deles, com a que eles querem atingir, com o cliente. Eles conversam com todo mundo, porque eles são, né, essência do marketing influência. Então, tudo isso, ler, assistir filme, pesquisar, acompanhar as notícias sobre da sua área de atuação, enfim, seguir a concorrência, fazer um benchmarking maduro, adulto, né, sem juízo de valor. Porque muita gente acha que seguir concorrência vai ficar falando, esse trem tá feio, nossa, esse aqui tá horroroso, o meu tá melhor. Não é isso não, parceiro. É olhar com o olhar de quem quer captar aquilo de bom que aquela pessoa está fazendo, os insights que o seu concorrente está fazendo, e trazer isso para você, adaptar para sua linguagem, né, e tal. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa necessidade também, sabe, Catarina? Inclusive quem trabalha, quem é o cliente, né, quem é o assessorado, e quem trabalha igual a gente com isso, né? É fundamental, Márcio, porque a gente está num mundo de uma mudança, numa velocidade de mudança muito rápido, e não existe nada hoje que não tenha dono. Todas as boas ideias já têm um dono. Chegamos tarde. A gente fica buscando inovação. Fala isso. Chegamos tarde, já disseram tudo. É exatamente isso. É muita informação, é muita gente produzindo conteúdo. A gente não precisa ter a ilusão de que vai inventar uma nova roda, porque não vai, sabe? A gente busca inovação, busca disrupção. É claro que sim, precisa sempre ser uma busca, mas é pouquíssimo provável que no dia a dia a gente faça coisas absolutamente originais o tempo todo. Isso é um fato. Agora, isso não pode nos deixar acomodados. O que eu quero dizer? Essa busca por referência aí que você está dizendo é aquilo que nos aproxima do nosso cliente, porque a gente produz conteúdo dentro de 4 paredes. E a gente alcança pessoas das mais variadas condições, momentos de vida, situações. Se a gente não der conta de olhar para ela, de ir lá interagir com ela, de observar o comportamento de consumo dela, aquilo que ela está, para onde ela está indo nesse momento, a gente não vai fazer um conteúdo para ela, a gente vai fazer um conteúdo para a gente. Aí volta a questão que então, a rede social da empresa não é sobre a empresa, é sobre o cliente, né?
Tudo se conecta, tudo se conecta. E aí, quando você fala isso, né, que absorve com os olhos e transforma em palavras, transforma em conteúdo, é justamente para isso, para a gente não falar do nada, assim, falar de olhos fechados, porque a gente vai errar, não vai acertar ninguém, vai errar, né? E buscar referência é fundamental para a gente embasar não só o nosso discurso, continuar atualizado, se aprimorar o tempo todo, mas também ter condição de desenvolver dali, com base nessa referência, um conteúdo que tem a ver com você, com o seu negócio, com aquilo que o seu cliente vai encontrar em você. E aí sim você pode fazer alguma coisa autoral, baseada em referências. E, gente, olha, a gente está vivendo no digital, é muito importante falar isso. A gente precisa ter ética em tudo que a gente faz na vida. Buscar referência, saber o que o concorrente está fazendo, o que outras pessoas do setor estão fazendo, é fundamental. Mas não é para copiar ninguém. Exato. É para saber o que está acontecendo. Muito diferente, muito diferente. E falar de plágio é importante na nossa área, porque as pessoas acham que internet é terra sem lei. Mas olha, mentira tem perna tão curta, gente, que rapidinho você tropeça nela e assim, vira crise. E a crise para o pequeno, às vezes, é irrecuperável. E se você é um profissional que você não tem esse cuidado, uma dica de quem tem, a gente já tem um pouquinho mais de experiência, estamos aí, somos meninos, mas temos um pouquinho mais de experiência. O mercado vai te catar, parceiro. Ele vai te achar. E na hora que ele te achar, meu amor, tudo que tu conquistou na base da mentira vai cair de uma vez. E vai ser um tombo tão feio, mas tão feio, que jamais, jamais você vai esquecer disso. Quiçá recuperar disso. Então, realmente, plágio é uma coisa muito séria, feia, não vale a pena. E a gente tem que ter ética no que a gente está fazendo, sim. Concordo em número, gênero e grau. Você pode fazer um benchmarking, sim. Você pode analisar a sua concorrência, sim. Deve, inclusive. Mas você tem que analisar para norte, né? Que caminho está seguindo. Não é a peça, não é copiar a peça, a estratégia, não. Que ele está indo para esse lado, ele está indo para um lado mais divertido, mais lifestyle, ele está mais leve, ele está mais solto, mais brincalhão, ele está trazendo tal... Ele tem um motivo, né? Tem, porque ele provavelmente desenhou o que a gente falou no começo da nossa conversa. Ele planejou tudo isso. Então, se você não fez... Pode não ser a mesma estratégia para você, né? Pode não ser a melhor para você. E provavelmente não. Porque se você quer se diferenciar, começa por aí. Se eu quero me diferenciar da Catarina enquanto produtor de conteúdo, eu posso me espelhar nela, eu posso admirar o trabalho dela, mas eu não posso seguir para ela. Eu tenho que colocar o meu diferencial para jogo. Porque senão não vou conseguir... E assim a gente tem que fazer com maturidade, com respeito ao trabalho do colega e jamais copiar. Isso é muito feio, né? Isso é péssimo. É muito feio e a gente vê isso muito na prática, é uma tristeza. E a gente tem que elevar o nível do nosso mercado. Márcio, isso é muito, muito importante. E, por exemplo, você me perguntou o que eu defino, como eu defino conteúdo relevante. Não sou eu que defino, é o Pedro Sobral. No caso do conteúdo relevante é o que dá frio na barriga de compartilhar. Eu poderia falar essa frase solta aqui? Poderia, mas ela não é minha, eu sei de quem é, eu sei quem me falou e me inspirou, fez sentido para mim. Então, por que eu não posso levar a autoria dele? Isso não me diminui em nada. Muito pelo contrário. Em nada. Muito pelo contrário. Mostra que você tem repertório. Mostra que você está olhando outros profissionais, que você está pesquisando outros colegas, que você está vendo o que as outras pessoas estão fazendo. Eu tenho vários gurus, você é uma delas. Pessoas com quem, sempre que eu tenho alguma coisa, me bate uma ideia, eu vou lá e jogo uma troca. Troco mesmo, assim, o que você acha dessa ideia? Cara... Ninguém vai roubar a sua ideia, não. A pessoa vai compartilhar, vai agregar, vai somar, vai te trazer um olhar que você não estava percebendo. E a gente tem que trabalhar esse consumidor 5.0, ele exige relações profissionais de respeito, de ética, né, de engajamento. A gente está vendo pessoas, a gente está comentando essas questões assim um pouco soltas, mas existe uma pauta atual que é o seguinte: homofobia, racismo, machismo, xenofobia, esses pontos, parceiro, corre, vaza, sai daí, não vai por esse lado. Por mais que tenha gente que evidencie e ache isso o máximo, falar essas bobagens assim, você como marca sai fora disso, sai fora, caça seu rumo, foca em outro lado. Se você não quer se posicionar, se você não quer defender uma bandeira, se você não é um direito seu, você não é obrigado a fazer nada. Mas você sabe que alguns... Mas não caia nesse erro, né? Não, por favor, por favor. Aqui a gente está caminhando para os nossos últimos 10 minutos. Passou voando.
Eu bati Nossa, no termômetro, foi meu. Do termômetro é ótimo. Enfim, vocês me entenderam. É, eu deixei uma última perguntinha que eu queria que você desse mais assim, objetivamente, para a galera que está aí, né? E aí, quem quiser mandar pergunta para a Catarina, aproveita o momento, é esse. Eu queria que você desse dicas, assim, para construção de conteúdo, assim, algumas que você pensou, assim, para a galera entender. Um passo a passo, um X dicas que você não pode deixar. então, quando a gente vai produzir conteúdo para os nossos clientes, a gente tem algumas dezenas de clientes e a gente não pode fazer todo dia um planejamento de postagem diferente. Então, a gente faz uma seleção de pauta prévia com o próprio cliente, a gente vê o que está acontecendo no dia a dia dele, a gente tem um relacionamento muito próximo, e aí então a gente estabelece a pauta com ele, produz todo o conteúdo com base naquelas editorias, vai distribuindo lá o conteúdo conforme as editorias e a persona dele, faz uma aprovação geral e vai postando ao longo do tempo, né? Lembrando sempre de incluir nessas editorias as datas comemorativas, né? As datas que fazem sentido para a persona e para o próprio negócio, e isso vai dando um fôlego de produção muito legal. E aí a gente busca o máximo de provocação com o público do cliente, né? Com a persona do cliente, e obter deles aquilo sobre o que eles querem ouvir. Sabe? Fazendo esse passo a passo, a gente consegue produzir um conteúdo sob medida, né? Para conectar. Eu acho que a grande sacada, assim, de quem produz conteúdo, quem faz marketing de conteúdo, é conectar a empresa, o serviço, a pessoa que precisa dele. E o caminho para isso, essa ponte, é o conteúdo. Sim. Né? Então, se você faz o seu conteúdo visando aquela persona, né, e isso é muito verdadeiro, fazendo isso de uma maneira muito autêntica, ela vai devolver aquilo que ela quer ouvir, aquilo que é importante para ela, dentro daquele relacionamento que a gente tem batido nessa tecla aí, você fala disso o tempo todo, sempre que você tem oportunidade, inclusive, né, da importância de manter essa ponte com o trânsito livre. Oh, mas sem blitz, sem guarita, sem nada, parceiro, é aberto ali, ó. E mão dupla. Mão dupla. E ela vai te mandar, você vai voltar vou ler a pergunta aqui. Catarina, como trabalho com conservas, eu tenho vontade de falar sobre o produto que eu uso, tipo berinjela. Falar dos benefícios, como não perder toda essa essência e junto com um especialista. Achei, inclusive, o conteúdo assim incrível. Imagina, eu, por exemplo, não gosto de berinjela e de repente um conteúdo assim, que fale dos benefícios, né? Do gosto, de como transformar o gosto e variar. Por exemplo, lasanha de berinjela eu amo. Mas a berinjela eu já não gosto. Uma coisa. Eu acho que é uma ideia muito legal dela. Já tá o conteúdo, já tá aí, já tá caminhando. Já entendeu. Já entendeu. Já entendeu. Ela já pescou, já é isso mesmo. Aí ela tá perguntando aqui, mas e o de colocar no story no feed? Depende. Você pode colocar um conteúdo geral no feed para ficar eterno e a chamada no stories ou alguma coisa, ou provocar a audiência, né, Catarina? Antes, para a audiência, dar um tom que você quer para o conteúdo. Inclusive, a sua live de ontem falou sobre isso. Vale a pena assistir, porque fala exatamente o que você fixa no mural, né, no mural da sua rede social, que é o feed, e o que você traz para os stories. Normalmente, os stories são perecíveis, né? Aquilo que vai embora em 24 horas, quando você não os destaca. Né? São mais chamadas, para buscar o engajamento mesmo, para colher a expectativa das pessoas e tal. Se o seu conteúdo é bom demais para ir embora, busque outros canais. Um deles é o feed. Não, né? Mas assim, você pode... Eles estão apostando real no GTV, a coisa está ganhando uma proporção, as visualizações estão tão enormes, está entregando para mais gente. A gente também falou um pouquinho sobre a questão do algoritmo também, sobre isso, de, né, como que você consegue experimentar outras ferramentas que te entregam mais. Mas a conversa com a Luciana tá no GTV, na série, tá? Falei com os amigos. Tá vendo que a Catarina é foda? Ela tá vendendo o meu conteúdo extra e eu tô aqui, não, E ela fala, não, ó, ontem você falou disso. Mas você sabe por quê? Porque foi boa. Foi uma conversa ótima. E isso é conteúdo relevante.
Tá vendo? É tão relevante que está respondendo a pergunta dela hoje, Exato. de outra pessoa que não viu a live. Então é importante estar lá disponível para o seu público, porque responde outras dores. Isso é conteúdo relevante. E tomara que as pessoas façam isso, sigam a série toda e vejam, né, para poder ter um entendimento geral de tudo que está acontecendo. Bom, os últimos 5 minutos, quero as suas considerações finais, assim, que você desse uma resumida pra gente, e depois eu vou te agradecer no final. Gente, olha, quem está disposto a fazer conteúdo relevante para a própria rede social, não se assuste com esse nome. Todo mundo fala em conteúdo relevante, virou lugar comum, mas pense nisso. Se você está fazendo... Pois é. Se você está fazendo com carinho, com atenção, voltada para a sua persona de verdade, se você está produzindo, visando agregar valor, transformar a vida dela de alguma maneira, o seu conteúdo está relevante. Tá? Se você está olhando para ela e não para você, pode ficar tranquilo que ela vai te mostrar o caminho. A sua persona vai te mostrar o caminho. Desde que você possa estar atento aos sinais que ela vai te dando, né? E tenha humildade suficiente para ajustar a rota, porque a gente erra muito. Quando a gente vive do instantâneo, não é sempre que a gente acerta. Claro. Né? E a gente precisa reconhecer a importância do erro, aprender com eles e fazer diferente. Sabe? Então, assim, pensa nisso, o que que é? Gasta um tempo, uma energia planejando esse conteúdo, porque isso vai fazer diferença. E se ele estiver te dando frio na barriga, o caminho tá certo. Vai, porque assim, tem gente que fala assim, nossa, meu concorrente vai pegar e vai vender, vai incorporar isso. Não vai, meu bem, porque são realidades completamente diferentes, são disposições diferentes. Então, assim, se tá te dando um pouquinho de, nossa, isso aqui tá bom demais, você tá no caminho certo, simplesmente continue. Exatamente isso. Concordo, número, gênero e grau, de novo. É exatamente. E uma coisa, falando de persona de conversar, além da gente já falou do conversar fisicamente, né, presencialmente, mas agora está mais difícil. Mas também tem o conversar com ele pelas redes, né, dialogando com ele, seja via story, seja via feed ou nas outras redes que a gente tem por aí. E uma coisa que é muito importante, a gente perde muito quando a gente não presta atenção nas marcações, quando nos marcam, nos stories, por exemplo, quando nos fazem posts e marcam a nossa arroba, quando mandam direct pra gente, quando comentam os nossos posts. Então é fundamental prestar atenção nas manifestações de opinião dos seus clientes, dos seus seguidores. Eles vão te dar prova social, porque se a pessoa gostou do seu produto ou não gostou, ela vai, né, se ela está postando ali, ela vai se manifestar, então você já tem uma prova social. A gente usa muito na prefeitura isso, as pessoas marcam falando de alguma coisa e a gente já vai lá atrás da pessoa. Ô Fê, vem cá, faz um vídeo pra mim. Por quê? Porque a gente tem um usuário do serviço falando espontaneamente nas redes sociais dele. A gente não pediu, a gente não conhecia a pessoa. Então é muito importante a gente prestar atenção nisso e conversar. Conversar mesmo, dialogar com o seu cliente. De repente criar uma lista de transmissão mais restrita, no seu WhatsApp, que você consiga ter uma relação mais próxima. Nesses momentos de pandemia é muito importante perguntar como as pessoas estão, né? Demonstrar empatia, né, Catarina? É fundamental para se engajar, para se relacionar. Tá todo mundo muito nervoso, todo mundo muito estressado, então às vezes mandar uma mensagem de otimismo, posts motivacionais que, né, evidenciem isso também é bem aceito. Minha amiga, eu quero te agradecer pela disponibilidade, pelo aprendizado. É sempre um prazer conversar com você. Você sabe que eu estou nessa jornada do empreendedorismo e já nessa coisa aí vai, não vai, vem, não vem, vem, não vai, vai, não vem. E eu sempre te acionando, sempre pedindo seus conselhos, sua opinião. Você sempre disposta, sempre disponível para mim em vários momentos da minha vida. Esse é mais um. Eu só quero te agradecer e desejar para vocês e esse trio de tesouros que você tem em casa. Esses homens da sua vida, que eu sei que não tem só mais 3, temos, né? Temos o maridão também aí. Para nós todos, Marcinho, para nós todos foi um grandíssimo prazer. Eu acho que você está no caminho super certo. Eu sou mega suspeita, porque eu já vejo o seu futuro, aquelas, né? Quantas vezes já te disse isso? Quantas vezes já te disse que
Você, Marcinho, na hora que você resolver, aí você vai de fato, descobrir quanta maravilha te espera. Eu não tenho a menor dúvida que o seu caminho vai ser de muito sucesso nessa área de suporte e ajuda no que você faz de melhor para quem está à sua volta. É isso mesmo. Quando você fala de micro-influenciador, você é um deles. Né? E cuide disso, faça com carinho, com o amor de sempre, que não tem jeito de dar errado. Já deu certo. Ai, amém. Vai dar tudo certo, a caminhada tá vindo aí. Tem vindo muita coisa bacana vindo por aí. A gente vai começar depois no inbox, que eu não vou contar para o pessoal que tá assistindo a gente, mas é um bafo. Semana que vem, tá, nos últimos 30 segundos tem que correr. Sexta, sábado e domingo a gente vai falar sobre empreendedorismo. Vai ser o tema geral das nossas conversas. Vamos falar de empreendedorismo digital, vamos falar de empreendedorismo na área da beleza. Muita legal, muita gente de Portugal conversando com a gente. Um beijo, Catarina. Deus te abençoe. Muita luz. Uma excelente